Olá pessoal, estamos iniciando nossa aula de eletricidade. Na aula de hoje nós vamos retomar o conteúdo, vamos falar das leis de Kirchhoff, vamos continuar analisando os circuitos de corrente contínua, mas antes nós vamos fazer aí uma retomada do conteúdo que nós vimos na aula passada e fazer a correção do exercício que eu deixei para que vocês validassem as suas presenças. Bom, nós vimos então na aula passada, né, o consumo e também a tarifação de energia elétrica. Com relação ao consumo de energia, né, nós começamos vendo que, independente se nós temos cargas, né, em série ou cargas em paralelo, né, a potência total dessas cargas é igual à soma dessas potências. Então, por exemplo, nesse caso aqui com as 3 lâmpadas de 60 watts, né, cada uma, então a potência de cada lâmpada é de 60 watts. Se eu quiser achar a potência total, eu vou fazer a soma da potência da lâmpada 1 mais a potência da lâmpada 2 mais a potência da lâmpada 3, que nesse caso então vai ser igual a 180 watts. Então, para calcular o consumo da energia elétrica, nós vimos que ela é uma grandeza que pode e que deve ser medida, né? Ela é medida no nosso dia a dia, a gente vê esse tipo de medição, né, acontecendo, e aí esse consumo, né, ele é feito, né, esse cálculo tem como unidade o quilowatt-hora, né, que é representado aí pela letra kWh, né, que é o quilowatt-hora. Então, consumo de energia elétrica é dado em quilowatt-hora e respeita essa fórmula, né? Energia é igual à potência total vezes as horas do dia em que o que nós queremos calcular o consumo está ligado, vezes o número de dias no mês que o que nós queremos calcular o consumo também está ligado. Dividido por 1000, né, para que a nossa resposta seja dada em quilowatt-hora. Então, dessa forma, né, eu sei que essa energia é o consumo da energia elétrica, dado em quilowatt-hora. O PT é a nossa potência total, é dado em watts. O HS é as horas que esse equipamento fica ligado no dia. E esse dias é o número de dias que nós temos o equipamento funcionando no mês, né? O equipamento ou aquilo que nós queremos medir, né, o consumo. E a unidade, então, né, da energia, né, a unidade do consumo de energia elétrica vai ser quilowatt-hora. Então, nós vimos isso, nós vimos que essa grandeza, né, ela está relacionada ao tempo que o circuito fica produzindo, né, a sua potência total. Então, está diretamente ligado ao tempo, né, está diretamente ligado ao número de dias que isso acontece. Está diretamente ligado à potência, né, que você está consumindo. Então é diferente calcular o consumo de uma lâmpada e de um aparelho de ar-condicionado. Então a gente deve sempre estimar o tempo de uso do circuito ou do aparelho para realizar então os cálculos de consumo de energia elétrica. Bom, então sempre a resposta, né, em quilowatt-hora, né, esse quilo é de 10 à terceira. Então esse H é de horas, né, que é o tempo de uso no mês. Esse watt é a potência total, né, e o quilo é o múltiplo, né, usado pelas concessionárias para tarifação. Então a gente tem que deixar a nossa resposta em quilowatt-hora para a gente poder comparar com aquilo que a concessionária cobra, né, que é o padrão aí, a resposta em quilowatt-hora. E aí, pessoal, a gente representa pela letra E, né, essa energia, esse consumo de energia, então a nossa unidade quilowatt-hora. Bom, nós vimos alguns exemplos, né, por exemplo, para calcular a quantidade de energia elétrica durante um mês, né, de uma sala comercial desse circuito aqui, né, 3 lâmpadas de 60 watts, que ficavam ligadas 8 horas por dia durante os dias úteis do mês. Então, aplicando a nossa fórmula, né, o meu PT, minha potência total, é a soma das 3 potências, né, que é potência total, a gente soma. Então dá 180. Então o HS, o número de horas, 8, né,
e o número de dias, 20 dias, né? E aí eu coloco tudo na fórmula, 180 vezes 8 vezes 20 dividido por 1000. Isso dá 28,8, mas 28,8 o quê? 28,8 kWh, tá? Então sempre em kWh vai ser a nossa unidade. E aí nós vimos também a tarifação, né, da energia elétrica. Então se nós vimos que as concessionárias, seja CPFL, CEMIG, Electro, Eletrobras, né, elas têm critérios, né, para a tarifação da energia elétrica. Então, nós podemos estimar os custos, né, em reais de um determinado circuito, né, de uma sala, de uma casa, né, de uma empresa ou de uma máquina. Né. Para isso, a gente precisa conhecer o tempo de consumo e a taxa, né, a taxa da concessionária. No caso, então, né, esse consumo de energia vezes a taxa é o custo dessa tarifação, é o custo da minha energia elétrica. Então, essa taxa está em reais, a minha energia é quilowatt-hora e o meu custo também vai ser dado em reais. As taxas, né, na verdade, nós temos duas taxas. Nós temos o TUSD e nós temos o TE. No caso, o TUSD, né, a tarifa de uso do sistema de distribuição, é o valor que é cobrado pelas concessionárias de energia para cobrir os custos, né, com as instalações, com os equipamentos, com os componentes da rede. É o custo de distribuição para sair lá desde a hidrelétrica até chegar às nossas casas. Isso tudo tem um custo. Para cobrir esse custo, então, é a taxa que nós chamamos de TUSD, a tarifa, né, chamada de TUSD. Nós estamos considerando um TUSD aí, padrão aí, como CPFL de 16 centavos nos nossos cálculos. Já o TE, né, a tarifa de energia, né, é o custo da energia propriamente dito. Nesse caso, né, a CPFL, esse TE é de 22 centavos. Então, a gente considera aí para nossa tarifação de energia como taxa, né, a soma do TUSD com o TE. Então, no caso, o TUSD nós vamos considerar 16 centavos e o TE 22 centavos. Mas como eu disse na aula passada, isso aí pode ter variação de mês para mês, pode aumentar, você pode ter variações aí, não necessariamente vai ser sempre 16 centavos ou sempre 22 centavos. E a energia é o custo, né? É o custo que nós temos. Aliás, a energia ela é o consumo, né, que nós temos aí do nosso sistema, daquilo que a gente quer calcular aí a tarifação. Bom, vamos ver um exemplo nesse caso, né? Calcular o custo mensal de energia elétrica consumida por aquela sala comercial que nós vimos, né? Nós calculamos aqui para essas 3 lâmpadas, né, que ficam 8 horas por dia durante os dias úteis do mês. Então agora a gente quer saber quanto que vai custar para essa sala ficar esse tempo ligado, essas lâmpadas ficarem esse tempo ligado. Então nós vamos fazer a energia, né, o consumo de energia vezes a soma do TUSD mais o TE. No caso da CPFL a gente vai usar 16 centavos para TUSE, para TE nós vamos usar 22 centavos. Nós calculamos então, né, o consumo de energia. Nós fizemos lá, calculamos a potência total, né, 180 watts, a soma das 3 lâmpadas. Nós vimos que são 8 horas, que são 20 dias, então a gente colocou tudo na fórmula, né? 180 vezes 8 vezes 20 por 1000 foi onde nós encontramos 28,8 kWh. Agora, para calcular o custo, né, vamos pegar esse 28,8 kWh e vamos multiplicar pelas taxas. Vamos multiplicar pela soma do 0,16 do TUSD mais o TE, que é o 0,22. Né? Somando 0,16 mais 0,22 dá 0,38. Então, 28,8 vezes 0,38, isso aí custaria R$ 10,94 para essa sala comercial ficar com essas 3 lâmpadas de 60 watts ligadas 8 horas por dia durante os dias úteis do mês. Então esse é o custo. Aqui a gente está falando do custo da energia elétrica, certo? E aí a gente viu que existem também outras tarifações, né? Por exemplo, o sistema de bandeiras, né? Você tem lá a bandeira verde, amarela e vermelha.
sendo que a vermelha a gente tem 2 patamares. Na bandeira verde, né, quando você tem condições climáticas, né, ou seja, está chovendo aonde tem que chover, são condições climáticas favoráveis para a geração de energia, você não tem nenhum acréscimo. Quando você ouve que nós estamos em bandeira amarela, é porque as condições de geração são menos favoráveis. Você tem um pouco menos de chuva do que o histórico, e aí passa a ser cobrado R$1 a cada 100 kWh que você consome. Já na bandeira vermelha de patamar 1, são cobrados R$3 para cada kWh consumido, e para o patamar 2, R$5 para cada 100 kWh consumido. Mas essa cobrança que é realizada, ela é em função do acionamento de usinas termoelétricas, que ajudam as usinas hidroelétricas a fornecer energia. Só que o custo do fornecimento, o custo da geração de energia elétrica pelas usinas termoelétricas é um custo mais alto do que aquele feito pelas usinas hidrelétricas. Então, por isso que a gente entra nos sistemas de bandeira. Bom, outras formas de tarifação são os impostos, né? Então, fora a energia consumida e o sistema de bandeira, sobre o cálculo da conta de luz, vão incluir então os tributos do Estado, como o PIS/PASEP, como o COFINS, como o ICM, e aí, entre outros tributos. Se a gente pegar então o exemplo de uma conta de luz, né? Por exemplo, essa conta aqui ela discrimina aquilo que por exemplo, foram 98, né, kWh consumidos, e aí ele discrimina o que é o custo de TUSD, então foi feito 98 vezes 0,16, se encontrou R$15,80 de TUSD. De TE, né, fez-se 98 vezes 0,22, né, que deu 21,60, né, R$21,60. Na verdade, a soma dos dois é fazer 98 vezes os 38 centavos. Aí teve um adicional de bandeira vermelha de 5,40, teve ali um PIS/PASEP, COFINS, ICM, né, e um total então de R$54,59, mais aqui um rateio de custeio, né? Isso aqui é referente à iluminação pública, esses R$16,87. Então essa é a nossa conta, tá? É basicamente isso. Não vem ao caso aí nós nos aprofundarmos muito aí com relação a parte de tributos e tudo mais, mas para a gente ter uma ideia geral de como é calculado, né, e quais são os fatores que interferem no valor da nossa conta de energia elétrica. Bom, então pessoal, tá aí, né, esse foi aí uma revisão do que nós estudamos, né, fizemos aí uma revisão do que nós vimos, né, na aula passada. E na aula passada eu deixei então um exercício para que você pudesse então validar a sua presença. Vou fazer a correção desse exercício. Nesse exercício nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos ali, deixa eu colocar para vocês verem aqui, foi esse exercício que eu deixei. Nesse exercício eu pedia justamente, né, a partir, né, de um circuito, né, com lâmpadas, né, ligadas ali no 220, três lâmpadas de 100 watts, né, eu falava o seguinte, olha, o custo mensal da energia elétrica de uma sala comercial com o circuito descrito abaixo, sabendo que essas lâmpadas ficam ligadas 5 horas por dia durante os dias úteis do mês, é igual a... E aí eu queria então que você calculasse o custo mensal da energia elétrica. Então a gente viu que quando você trata de custo, né, de energia elétrica, primeiro você tem que achar a quantidade de energia que você consome para depois multiplicar pelas taxas. Então, primeiramente aqui a gente vai achar a potência total, né? Como eu tenho 3 lâmpadas, a potência total é sempre a soma das potências que nós temos num determinado circuito. Então 100 mais 100 mais 100, isso vai dar 300 watts, né? Potência, a unidade é watts, representada pela essa letra W. E aí a gente vai então utilizar a fórmula de consumo de energia, né? Representada aqui por essa letra E, que é potência total
vezes o número de horas que ela fica ligada por dia, vezes a quantidade de dias. E aí nós vamos dividir por 1000, porque eu quero que essa resposta ela esteja em quilowatt-hora. Por que tem que estar em quilowatt-hora? Porque o consumo que a gente olha lá na conta, né, a concessionária de energia elétrica, ela vai calcular esse consumo a partir não de watts-hora, e sim de quilowatt-hora, porque são números grandes, então ela opta por trabalhar em quilowatt-hora. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos pegar então, vamos substituir aqui na fórmula, né? Eu tenho a minha potência total, que é 300, né? Eu tenho a quantidade de horas que ela vai ficar ligada aqui, o exercício fala que ela fica ligada por 5 horas por dia, e ela fica ligada durante os dias úteis do mês, né? E aí nós vimos na aula passada que a gente considera, né, como dia útil de segunda a sexta, né? E assim, para efeito de cálculos, a gente sempre utiliza 5 dias úteis por semana, vezes 4 semanas no mês, o que daria 20 dias. Tá? Tem mês que tem 19, tem mês que tem 21, mas na média aí, um mês ele tem 20 dias úteis. E aí então a gente utiliza o número 20, dividido por 1000 para que a resposta fique em quilowatt-hora. E aí, fazendo essa conta, nós vamos chegar à conclusão, então, que vai ser consumido 30 kWh por mês. Só que aí a gente quer, além de achar, né, o consumo de energia, é uma necessidade para que a gente possa, então, calcular o nosso custo, né? Porque o exercício ele pede ali o custo mensal de energia elétrica. Então achei o consumo mensal de energia elétrica nessas condições e agora nós vamos então achar o nosso custo, tá? Então tenho lá, se eu tenho lá 30 kWh por mês, que é o que eu achei na tela anterior, o meu custo de energia, né, o meu custo vai ser o quê? A quantidade de energia, né, o meu E, vezes o TUSD mais o TE, né? Ou alguns optam em fazer a energia vezes o TUSD, a energia vezes o TE e depois soma-se, dá na mesma, ou você pode somar então os custos. Nós estamos trabalhando aí com o custo de TUSD, que é o custo de infraestrutura, né? Nós vimos que o TUSD ele é o custo referente à parte de manutenção de todo o sistema de transmissão da rede elétrica, né? E o TE é o custo referente à energia elétrica propriamente dito. E aí, então, fazendo esse cálculo, né, 30, né, que é o meu consumo de energia, vezes 16 mais 0,22, eu vou somar, né, 0,16 mais 0,22, e aí, então, vou multiplicar pelo 30, né, fica, então, 30 vezes 0,38, que é a soma de 0,16 mais 0,22, 30 vezes 0,38 igual a R$ 11,40, que é a resposta, então, que você deveria assinalar, né, na plataforma. Então, o custo é de R$ 11,40. Tá? Esse é o custo, então, dessa situação, né, hipotética que nós temos aqui, referente a esse circuito aqui das 3 lâmpadas de 100 watts, certo? Então tá aí, pessoal, corrigido o exercício que eu deixei para validação da sua presença, e agora a gente vai para o tema da nossa aula de hoje. Então tá aí, você viu? Nós vamos começar a falar sobre as leis de Kirchhoff. Aí você deve estar pensando, bom, pelo nome, né, Kirchhoff, que é isso, né? Pode parecer aí um pouco difícil, mas a gente vai então nessas aulas falar um pouquinho sobre a lei de Kirchhoff e aí tirar aí esse mistério, né, tirar essa dúvida, e será que é difícil ou não? Você vai ver que não é difícil. Bom, algumas coisas, né, que a gente vai estudar na lei de Kirchhoff, nas leis de Kirchhoff, você já tem até praticado isso em outras matérias, como na matéria de eletrônica, por exemplo. Mas a gente vai ver então oficialmente, detalhadamente aí
como o que nós temos a respeito das leis de Kirchhoff. Hoje nós vamos começar especificamente por essa daqui, né? Pela segunda lei de Kirchhoff. Bom, mas antes, né, nós vamos falar aí quem foi, né, esse tal de Kirchhoff. Kirchhoff é uma pessoa, né? Foi um físico, né? Gustav Robert Kirchhoff, né? Ele é um físico, esse é a foto dele, né? Ele viveu aí de 1824 a 1887 e ele é um físico alemão, e ele que desenvolveu aí esse racional do que nós chamamos de leis de Kirchhoff, tá? Então, quais são as leis de Kirchhoff? Porque eu coloquei que hoje nós vamos ver a segunda lei de Kirchhoff, né? Mas se tem uma segunda lei de Kirchhoff, tem uma primeira, né? E aí eu vou então explicar para você por que nós vamos começar pela segunda e não pela primeira lei. Mas vamos antes então ver quais são as leis de Kirchhoff. Nós temos então a primeira lei de Kirchhoff, que é também chamada de lei das correntes ou lei dos nós. E a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões ou lei das malhas. Bom, então nós vamos começar pela segunda lei de Kirchhoff, que é essa que nós vimos aqui, que é a lei das tensões ou lei das malhas. Por que nós vamos começar pela segunda e não pela primeira? Porque essa segunda lei de Kirchhoff, essa lei das malhas, ela é mais simples, tá? Ela é um conceito mais simples do que o primeiro, que é a lei das correntes. Por que ele é mais simples? Porque ele é aplicado no circuito série, tá? E o circuito série, ele é um circuito mais simples do que o circuito paralelo, mais simples do que o circuito misto. Então a gente começa hoje pela segunda lei de Kirchhoff. Então vamos à segunda lei de Kirchhoff, que é então a lei das tensões. Então nessa segunda lei de Kirchhoff, também chamada de lei das tensões, ela vai se referir à forma como as tensões se distribuem nos circuitos em série. Então, pessoal, já é importante aqui, a segunda lei de Kirchhoff, a lei das tensões, ela serve somente quando o circuito for série, tá? Não se aplica para um circuito em paralelo ou para um circuito misto. Então, segunda lei de Kirchhoff, lei das tensões, ela vai tratar da forma com que as tensões se distribuem nos circuitos em série. Então, tenho aqui um exemplo, né, um modelinho de uma fonte com 3 resistores, né, em série. Lembrando do que é série, nós revisamos, né, na aula passada. E aí eu tenho lá então um resistor, acaba ele, começa outro, acaba ele, começa outro. Então eu posso dizer que esses 3 resistores eles estão em série, tá? Então isso é um circuito série e é da distribuição da tensão nesse circuito série que a segunda lei de Kirchhoff vai tratar. Então, a partir da segunda lei de Kirchhoff, né, juntando ela com a lei de Ohm e a lei da potência, que também nós revisamos na aula anterior, nós vamos poder determinar a queda de tensão em cada um dos componentes aí associados em série. Então a ideia aqui, quando você pensa em lei de Kirchhoff, é você imaginar uma forma de achar a queda de tensão em cada um dos elementos do circuito em série. Bem, então, né, falando um pouquinho, né, das características do circuito série, né, importantes características. O circuito série ele vai ter 3 características fundamentais, 3 características principais. E quais são essas características fundamentais, essas características principais? Bom, primeiro é que ela fornece apenas um caminho à circulação da corrente elétrica. Então a corrente, quando ela passa por esse resistor, a mesma corrente que passa pelo R1, ela passa pelo R2 e ela passa pelo R3. Então eu só tenho um caminho. Então imagina aqui uma rua, né, onde os carros vão sair aqui do polo positivo da fonte, né, e eles querem retornar ao polo negativo da fonte. Só existe um caminho para eles. Então ele fornece apenas um caminho à circulação da corrente elétrica. Essa é uma característica
do circuito série aí que a gente está revisando hoje. Então, outra coisa, a intensidade da corrente é a mesma ao longo de todo o circuito série. Então, a corrente que passa no R1 é a mesma corrente que passa no R2, é a mesma corrente que passa pelo R3. Tá? A intensidade da corrente elétrica ela é a mesma. Então, por exemplo, se eu quiser medir aqui entre o R1 e o R2, né, colocar aqui um amperímetro para medir, a gente viu na aula passada, e também você deve estar vendo nas aulas de análise de circuitos, que para medir corrente você abre o circuito e coloca um instrumento, o amperímetro, né, que é a escala de corrente do multímetro, você coloca o seu multímetro em série com o circuito para que a corrente passe por ele. Né? Então, nesse caso aqui, se eu quiser medir esse ponto aqui, eu vou estar medindo a corrente que está saindo do R1 ou a corrente que está entrando no R2. Na verdade, é a mesma corrente, então a gente não tem essa dificuldade, porque a intensidade da corrente é a mesma ao longo de todo o circuito série. Tá? Outra coisa, né, as cargas são dependentes uma das outras. Tá? Essa é a terceira característica do circuito série. Então, quando eu tenho lá um determinado valor de tensão em um resistor, vai interferir no valor de tensão de outros resistores que estiverem em série. Tá? E a gente trata, né, isso como resistores, mas isso vale para todos os componentes eletrônicos. Tá? Tudo aquilo e também os elétricos, né? Tudo aquilo que você colocar vai sempre respeitar a lei de Kirchhoff, tá? Tanto a segunda lei que nós estamos vendo hoje, como a primeira lei que nós vamos ver então numa próxima aula. Voltando aqui nas características do circuito série, nós temos ainda, né, que essas características elas são importantes para você compreender então as leis de Kirchhoff. Bem, pessoal, ainda, né? Já entrando no que vem a ser a segunda lei de Kirchhoff, já falando então do que diz a segunda lei de Kirchhoff, nós vamos dizer o seguinte: nós vamos dizer que a segunda lei de Kirchhoff ela vai dizer para nós que a soma das quedas de tensão nos componentes de uma associação em série é igual à tensão aplicada nos seus terminais extremos. Então vamos traduzir isso. O que a segunda lei de Kirchhoff está dizendo para nós é o seguinte, que a minha tensão total, a minha tensão da fonte, ela é igual à queda de tensão nesse resistor, mais a queda de tensão nesse resistor, mais a queda de tensão nesse resistor. Então a soma das quedas de tensão nos componentes de uma associação em série, então está aqui os componentes de uma associação em série, está dizendo que a soma das quedas de tensão nesses componentes é igual à tensão aplicada nos seus terminais externos. Então, eu tenho aqui entre esse ponto e esse, né, que são os extremos, além de ser externo, ele é extremo também, né? Então, entre esse ponto e esse é a minha fonte, né, porque ela é externa, tá? Então, e também é extremo porque ela está entre os dois pontos, né? O inicial e o final do circuito. Então, pessoal, olha, a gente tem aqui o V1, que é a tensão no resistor 1, o V2, que é a tensão no resistor 2, e o V3, que é a tensão no resistor 3. Então, a soma de V1 mais V2 mais V3 tem que ser igual à tensão da fonte. Tá? Não pode nem dar mais e nem dar menos. Então, se o V1 for 5 volts, o V2 for de 3 volts e o V3 for de 2 volts, eu tenho a certeza que a minha fonte vai ser 5 mais 3 mais 2 igual a 10 volts. Então eu sei que a minha fonte é de 10 volts. Né? Se eu tenho uma fonte de 15 volts e eu tenho aqui 10 volts no V1, 4 volts no V2, eu tenho a certeza que o meu V3 vai ser igual a 1 volt. Né, porque a soma dos três tem que ser igual à tensão da fonte. Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente vai analisar em relação à segunda lei de Kirchhoff. Tá? Aliás, essa é a segunda lei de Kirchhoff. A soma das quedas de tensão nos componentes de uma associação em série, né, é igual à tensão aplicada nos seus terminais
extremos. Então, a somatória da tensão do componente 1 mais a tensão do componente 2 mais a tensão do componente 3 mais a tensão do componente 4 tem que ser igual à tensão da fonte. Aí não importa quantos componentes você vai ter no seu circuito, a soma dessas tensões tem que ser igual à tensão da fonte. Você já tinha visto esse conceito, como eu falei anteriormente, você já adotava esse critério, por exemplo, na disciplina de eletrônica, né? Com os diodos, né? Com o LED, com o diodo Zener. E agora a gente oficializa isso dentro do curso de vocês e dá nome, né, a esse conceito. Então, esse conceito onde a gente fala que a soma das tensões é igual à tensão da fonte é chamado de segunda lei de Kirchhoff. Bem, pessoal, então, além disso, né, falando ainda dessas características do circuito série, reforçando para vocês também a questão da corrente, né? Então, a corrente total é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2, que é igual à corrente no resistor 3, ou tantos quantos existirem nesse circuito. Então, olha, esse meu I1 vai ser igual ao meu I2, que vai ser igual ao meu I3, que vai ser igual à minha corrente total, né? A corrente total é aquela que chega ou é aquela que sai. Ela vai ser a mesma, mas nesse caso, a corrente é a mesma. Certo? Eu costumo comparar isso, né, com uma quantidade de carros. Se saem 30 carros aqui do polo positivo, né, vão passar 30 carros no R1, vão passar 30 carros no R2, vão passar 30 carros no R3 e vão retornar 30 carros. Tá? Então, dessa forma, se mantém aí a característica da mesma corrente em cada ponto. Tá? Então, pessoal, com esses dois conceitos, né, do que é como se comporta a tensão no circuito série, como se comporta a corrente no circuito série, determinado então pela segunda lei de Kirchhoff, a gente consegue então aí analisar alguns elementos do circuito, né? Vamos analisar agora alguns exemplos para que a gente possa então se familiarizar um pouco mais com esses conceitos. Então, olhando aqui alguns exemplos, vamos começar por esse exemplo 1, né, onde a gente vai adotar aí alguns resistores, né, em série. Então, aqui nesse exemplo 1, nós vamos calcular as quedas de tensão existentes nesse circuito descrito abaixo. É esse circuito aqui, ó. Um circuito bem simples, onde eu tenho uma fonte de 220 volts. Eu tenho aqui um R1 de 100 ohms e um R2 de 300 ohms. Então eu quero, a partir desse circuito, achar a queda de tensão no R1 e achar a queda de tensão no R2. Tá? Então qual seria o meu VR1 e qual seria o meu VR2? Uma coisa eu sei, partindo do princípio que esse circuito ele é série, né, porque acaba um, começa o outro, eu sei que a corrente que vai passar nesse resistor é a mesma corrente que vai passar por esse resistor. E eu sei também que a soma da tensão desse R1 mais a soma da tensão nesse R2 vai ser igual a 220 volts. Tá? Então, partindo desse princípio, então, nós vamos fazer então resolver esse exercício. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui, né, o primeiro passo que a gente vai fazer é achar a corrente total, né? Qual que seria a minha corrente total nesse caso? Porque se eu descobrir a corrente total, eu vou saber qual é a corrente também que vai passar pelo R1 e a corrente que vai passar pelo R2. Então eu vou descobrir a minha corrente total fazendo... bom, nesse caso, né, eu vou aplicar a lei de Ohm, né? Então coloquei aqui o nosso retângulo da lei de Ohm. Se eu quero achar a corrente, ó, eu vou tampar aqui ó, o meu I, vai ficar o quê? V sobre R. Então, corrente total é igual a tensão total sobre a resistência total. E aí é um ponto importante para nós, tá? Eu reforço isso. Sempre quando você for utilizar a lei de Ohm, você tem que utilizar ela de maneira proporcional. Ou seja, se você quer achar a corrente total, você tem que pegar então a tensão total e dividir pela resistência total. Se você quer achar a corrente no resistor 1, você tem que pegar a tensão no resistor 1 e dividir pelo valor do resistor 1.
Então sempre tem que ser proporcional. Você nunca pode pegar a tensão total e dividir pelo resistor 1, ou a tensão total e dividir pelo resistor 2. Então, se você quer achar a corrente total, você pega a tensão total e divide pela resistência total, pela resistência equivalente. Tá? Então, esse senso de proporcionalidade você sempre tem que ter na hora que você vai utilizar, então, aplicar a lei de Ohm. Voltando aqui no nosso caso, a minha tensão total eu já sei, eu já conheço, é 220 volts. Mas a minha resistência total eu preciso calcular ela. E aí, por isso que você estudou já, e nós revisamos isso nas aulas anteriores, como que você faz para calcular a resistência total, calcular a resistência equivalente em um circuito série. Então você viu que no circuito série você soma o valor das resistências, para achar a resistência total. O que nós vamos fazer aqui? Então aqui nós vamos fazer lá, a minha resistência total vai ser 100 mais 300, que vai ser então 400 ohms. Então, dessa forma, 200, a minha corrente total vai ser o quê? A minha tensão total, 220 volts, dividido pela minha resistência total, que é igual a 400. Então, 220 volts dividido por 400, isso vai ser igual a 550, vezes 10 a menos 3, que é 550 miliampere. Então, achei a minha corrente total. Essa corrente total, a corrente que vai passar tanto pelo R1 como R2. Tá? Então, pessoal, de novo, sempre proporcional aqui, tensão total por resistência total para achar a corrente total. Aí você vai falar assim, mas eu sei que a corrente total é a mesma que passa no R1 e no R2. Isso é verdade, a gente acabou de ver isso. Mas é importante, então, você fazer isso proporcional. Se você fizesse, por exemplo, você não pode dizer que a corrente que passa no R1 é a tensão da fonte dividido pelo R1. Ficaria errado, tá? Porque você teria que fazer o quê? A tensão no R1 dividido pelo valor do R1. Da mesma forma, você não pode dizer que a corrente no R2 ela é a tensão da fonte dividido pelo valor do R2. Não, você pode dizer que a tensão da fonte dividido pela corrente total é igual à corrente, a tensão da fonte, a tensão total da fonte dividido pela resistência total é igual à corrente total, e por ser um circuito em série, a corrente é a mesma em cada elemento. Tá? Então achamos aí a corrente total. Eu sei que a corrente total é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2, que é igual à corrente em qual resistor eu tiver. Então, dessa forma, eu posso dizer o seguinte, que a corrente que vai passar no R1 é 550 mA, e a corrente que vai passar no R2 também é de 550 mA, porque a corrente é a mesma. Tá? E aí, a gente olhando para o circuito, a gente já consegue identificar um caminho. Qual que seria o caminho? O próximo caminho, por isso que é legal você colocar sempre os valores no circuito, porque aqui eu já consigo enxergar que eu posso agora partir para um segundo passo, que é de achar a tensão no resistor 1, achar essa tensão aqui. Fazendo o quê? Aplicando a lei de Ohm. Como que eu faço para achar a tensão? Olha, eu tampo aqui o V e eu chego à conclusão que o meu V é igual ao meu R vezes I. Então, eu vou fazer o meu R vezes I, ou I vezes R, dá na mesma. Então, o V1 é igual ao I1 vezes o R1. Então, eu vou pegar aqui, eu conheço o meu I1, que é 550 mA. Eu conheço o meu R1, que é 100. Então, eu vou fazer essa multiplicação aí, que é bom até que você faça isso com a sua calculadora junto comigo. Então, olha, fazendo 550 mA vezes 100, na verdade, na hora de colocar esse 550, não vou ter o milho, vou colocar vezes 10 a menos 3, coloco isso na calculadora, eu vou chegar à conclusão que o meu V1 é de 55 volts. Então aqui, essa tensão aqui é de 55 volts. Tá? Bom, da mesma forma, eu tenho a tensão, eu tenho a resistência no resistor 2, eu tenho a corrente no resistor 2, eu consigo vir aqui e achar o meu V2, fazendo a mesma coisa. A tensão, tampando aqui tensão,
ela é igual a resistência vezes corrente, ou corrente vezes resistência. Então essa tensão aqui, que é o meu V2, eu vou achar ela fazendo I2 vezes R2. Então dessa forma vai ser o quê? O meu mesmos 550 mA, só que agora vezes 300, né? Vezes 300, porque a resistência aqui do R2 é de 300 ohms. Então aqui, fazendo essa conta, eu vou chegar à conclusão que o meu V2 é de 165 volts. Aí você tenta fazer isso também no seu caderno, tá? 550 exp, né? A menos 3 vezes 300 vai dar 165 volts. Achei então o meu V2. E é o que o exercício pedia, né? Achar as duas tensões. Agora, eu queria mostrar para vocês uma forma que nós temos agora. Então, o meu V1 ficou 55 volts, o meu V2 165 volts. E nós vamos ver agora uma forma de tirar a prova, né? Como que eu sei que está certo? Então, eu sei que aqui eu tenho 55 no meu R1, 165 no meu R2. E a gente sabe o seguinte, que a tensão total, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff, ela é igual à soma das tensões do meu circuito. Então ela vai ser igual a quem? O meu V1 mais o meu V2, que são as minhas duas tensões, né, que estão aí distribuídas. Então eu vou fazer 55 mais 165, eu tenho que chegar a qual resultado? Eu vou chegar ao resultado de 220. Então realmente está correto e está de acordo com a segunda lei de Kirchhoff. A soma das tensões do circuito série é igual então à tensão da fonte. Então a tensão total igual a 220, ó. 220 bateu com esse 220 aqui, então está correto, tá? Eu também, em um dado momento, a partir do momento que eu achei que o meu R1 é de 55 volts, eu poderia aqui, então, deixa eu voltar, eu poderia aqui dizer, eu sei que o meu R1 é 55 volts, eu sei que a minha fonte é 220, eu poderia, ao invés de calcular através da lei de Ohm o valor do meu R2, eu poderia fazer, então, 220 menos 55, né? O que daria também o 165, tá? Então é o que a gente faz quando a gente tem diodo, né? Onde a gente não conhece a resistência dele, a gente então acha esse valor aqui, né? Através do valor da tensão, por exemplo, tá? Onde a gente tem algum componente que a gente não consegue aplicar a lei de Ohm. Então tá aqui, pessoal, aplicado a lei de Ohm, tirando uma prova, né? Tá correto aí esse circuito para a gente então aplicar o funcionamento da segunda lei de Kirchhoff. Vamos fazer mais um caso, né? A aula de hoje a gente vai fazer bastante exemplo para que você vá fixando, né? Olhando aí na prática como as coisas funcionam. Então, nesse segundo exercício, também com resistores, né? Vamos colocar aqui para você. Agora eu mudei o resistor, né? O R1 ele é um R1 de 10K e o R2 é um R2 de 5,6 K ohms. E eu coloquei agora, troquei a fonte por uma fonte de 25 volts. E agora a gente vai achar então as quedas de tensões nesses dois resistores. Então, olha, o primeiro passo, né? Eu vou achar a corrente total. Para isso eu vou somar os dois resistores. Lembrando que a gente soma somente quando o circuito ele é série, né? Se ele fosse paralelo eu não somaria, tá? Eu teria que fazer de uma outra forma, tá? Da forma com que você aprendeu a resistência equivalente do paralelo. Então nesse caso aqui eu vou achar a corrente total também através da lei de Ohm, né? Tampo aqui o meu I é V sobre R. Então a corrente total vai ter que ser proporcional, então é a minha tensão total sobre a minha resistência total. E olha só a minha resistência total, eu vou achar ela fazendo 10K mais 5,6K, que é igual a 15,6K. Minha resistência total ou resistência equivalente. Então, dessa forma, né, nós vamos ter o quê? 25 volts, que é a minha tensão total, dividido por 15,6K, aqui eu já coloquei em potência de 10, né, para ficar um pouco mais mastigado. Então fica 15,6, como é K, né, vezes 10 a terceira, né? Fazendo essa conta, né, aqui a gente usa, na hora de colocar na calculadora, fica 25 dividido por 15,6 exp a menos 3, né?
Então, fica apertando lá igual da calculadora dá 0,0016. A gente viu na revisão das aulas anteriores que a gente não usa esse valor, né? Então, se na hora que eu aperto lá o igual, a minha resposta ela não está entre 1 e 999, eu vou lá e aperto engenharia. Apertando engenharia dá 1,6 vezes 10 a menos 3, que é 1,6 mA. Eu troco o 10 a menos 3 pelo miliampere. Muito bem. Então, a corrente total é de 1,6 miliampere, tá? É a minha corrente total, mas como eu sei, né, que a corrente total ela é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2, desde que o meu circuito seja série, isso é importante, só vale se o circuito for série. Se ele for paralelo, vão ser outras regras que a gente vai estudar na próxima aula. Então, nesse caso, né, a minha corrente total ela vai ser a mesma. Então, eu vou ter também 1,6 mA no meu R1 e 1,6 mA no meu R2. Então, achei as correntes. De posse das correntes, né, eu consigo então fazer o meu segundo passo, que é achar quem? A tensão no resistor 1, né, aplicando lei de Ohm aqui também. Ó. Se eu tampar aqui o meu V, vai ser o quê? R vezes I. E proporcional, ó, corrente no resistor 1 vezes a resistência do resistor 1. Tá? Então, I1 vezes o R1 é o que vai dar o meu V1, que é essa tensão aqui que eu quero encontrar, né? Porque eu quero calcular as quedas de tensão existentes nesse circuito. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 1,6 mA vezes 10K, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado com a matemática, porque 1,6 mA é 1,6 vezes 10 a menos 3, né? 1,6 exp menos 3 na calculadora, vezes 10 a menos 3. Então ficaria 10 exp a terceira, né? Sem o menos, porque ele é a terceira. E essa conta vai dar 16,02, né? Volts, né? Por que aqui deu 0,2, né? Porque aqui é um valor que está arredondado, né? Porque é 1,6 e aí alguma coisa aqui depois. Então você pode aproximar para 16 volts. Bom, retomando aqui, nesse caso, então, o meu V1 vai ser de 16,02 volts, né? E eu consigo, então, fazer o cálculo, né, para o meu R2, né? Eu quero achar agora esse valor de tensão aqui, né, em cima do resistor de 505,6 kΩ. Então, vou aplicar também a mesma lei de Ohm, né? Tensão é corrente dividido, aliás, corrente vezes resistência, né? E aí a corrente vezes a resistência, nesse caso, vai ser o meu I2, né? 1,6 vezes o meu R2, 5,6 kΩ. Então, 1,6 vezes 10 a menos 3, né? Vezes 5,6 vezes 10 a terceira. Isso vai ser igual, então, a 8,98 volts, tá? Ou, se você arredondou, né, vai ser aí aproximadamente 9 volts. Aí você opta, então, ou arredonda tudo ou não arredonda. Bom, então esse é o meu V1, né, 16,02. O meu V2, vou colocar aqui 8,98 volts. Pessoal, dessa forma, né, o que nós vamos ter aqui é justamente, né, a possibilidade de fazer a prova real, de verificar se está correto. Como que eu vou verificar se está correto? Tirando a prova, né? E eu sei que através da segunda lei de Kirchhoff, a tensão da fonte ela é o V1 mais o V2, né? Então, pegando aqui 16,02 mais 8,98, eu vou chegar então a um valor de 25 volts, né? Essa soma aqui é igual a 25 volts. Então, é justamente os mesmos 25 volts que eu tenho na fonte. Então a tensão se dividiu, né? Só que ela não se divide de forma igual, ela se divide de forma proporcional ao valor dos componentes, tá? O valor da resistência dos componentes. Você percebe aqui que esse resistor, o R1, ele é quase que o dobro do valor do R2, então ele ficou quase com o dobro da tensão do R2. Então a tensão ela se divide no circuito série
mas ela vai se dividir de maneira proporcional, tá, ao valor das resistências, tá? Mas aí é só você fazer o cálculo, você vai chegar a essa conclusão também. Muito bem, tá aí então esse exemplo 2 que nós fizemos, utilizando então o valor a partir, né, do valor dos resistores, a gente consegue então chegar a esses valores. Nós vamos agora, né, fazer então uma verificação, né? Nós vamos agora verificar o valor achar também os valores das tensões, mas a partir aí de informações relacionadas à potência. Então a gente vai até fazer um outro exemplo, vamos fazer aqui um exemplo 3, utilizando lâmpadas. Então olha só como vai ficar esse exercício, esse exemplo. Calcule as quedas de tensão existentes nesse circuito, descrito abaixo, onde eu tenho aqui uma tensão da fonte de 120 volts, tenho aqui um L1, uma lâmpada 1, e aí eu não vou dar o valor da resistência da lâmpada, mas eu te dou o valor da potência da lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada de 100 watts. E a lâmpada 2 é uma lâmpada de 80 watts. Então, eu quero saber como que as tensões vão se dividir aí através dessas duas lâmpadas. Bom, como que nós vamos começar? Bom, o primeiro passo é achar a corrente total. E aí, olha só que interessante. Para achar a corrente total, eu posso aqui utilizando aí, vou utilizar o triângulo das potências, né? Eu vou fazer o quê? Para achar a corrente, se eu tenho a potência e eu tenho a tensão, eu vou fazer então, corrente é potência dividido por tensão. Ó, tampei aqui o meu I, potência dividido por tensão, tá? Só que tem que ser proporcional, tá? Eu vou insistir com vocês nessa proporcionalidade, tanto da lei de Ohm, como também na fórmula da potência. Então, para eu falar que eu achei a minha potência total, eu tenho que falar então que eu achei a minha corrente total, eu tenho que dizer que eu vou pegar a minha potência total e vou dividir pela minha tensão total, né, que é a tensão da minha fonte. Mas qual é a minha potência total? Como nós fazíamos lá nos exercícios para calcular o consumo de energia, tá? Eu somava as potências, aqui eu também vou somar as potências. Então eu vou dizer que a minha potência total é igual a 100, né, do meu L1, mais 80 do meu L2. Então a minha potência total vai ser de 180 watts. Agora eu tenho a potência total. Então eu vou pegar a minha potência total, 180 watts, e vou dividir por 120 volts, que é a tensão da fonte, ó, proporcional, total e total, certo? Então, a minha potência, fazendo então 180 dividido por 120, isso vai dar 1,5 ampere, tá? Uma corrente, inclusive, alta, que vai passar tanto no meu L1 como no meu L2, né? Porque eu sei que então que como o circuito é série, a minha corrente total ela vai ser igual à corrente 1 mais a corrente 2. Então, ambas correntes vão ser de 1,5 ampere, tá? Porque o circuito ele é série. Aí você pode até me dizer que não é comum você utilizar lâmpadas em série. Isso é verdade. Na prática, não é muito comum, tá? Mas, enfim, nesse caso, é o que nós estamos fazendo, tá? Porque nós estamos estudando o circuito série. Bom, pessoal, então, uma vez que eu achei a minha corrente total, agora eu vou em busca, né, daquilo que falta. Vou ver aí, se eu, de posse da corrente, eu tenho a potência, né, então eu consigo achar a minha tensão. Por quê? Eu ainda vou utilizar a minha regrinha do triângulo das potências, só que agora eu vou achar um outro personagem, né? Porque agora, no meu segundo passo, eu vou achar o meu V1, né? Quem que é o meu V1? Essa tensão aqui, na minha lâmpada 1. Então eu tenho quem? Eu tenho a potência e eu tenho a corrente. Eu consigo achar quem? A tensão através do meu triângulo das potências. Então se eu tampar aqui a minha tensão, ela vai ser quem? A potência dividido pela corrente. Então eu vou colocar essa fórmula aqui. Potência 1, né, dividido pela corrente 1 é igual ao meu V1. Olha só a proporcionalidade. Eu não vou agora pegar a potência total, porque eu não quero achar a tensão total. Eu quero achar quem? A tensão na lâmpada 1. Então eu pego a potência na lâmpada 1 e divido pela corrente na lâmpada 1. Tá?
Esse senso de proporcionalidade que você tem que ter para realizar, para fazer os exercícios. Você nunca pode pegar a tensão total e dividir pela potência de um dos elementos, tá? É a forma mais fácil de que você tem de errar o exercício. Então, é sempre usando a proporcionalidade. Se você quer achar a tensão no resistor, na lâmpada 1, né, você vai pegar a potência na lâmpada 1 e dividir pela corrente na lâmpada 1, tá? Bom, voltando aqui, colocando valores, né, o meu P1 aqui é 100, então eu vou colocar aqui 100, e o meu I1 é 1,5 ampere, vou colocar aqui 1,5 ampere e vou achar uma tensão de 66,6 volts fazendo essa conta. Aqui você não aperta engenharia, porque você teve um valor entre 1 e 999, aí você não precisa apertar então engenharia. Achei o meu V1, tá? Que é essa tensão aqui, 66,66 volts, estou usando aí duas casas depois da vírgula. Achei o meu V1, vou fazer a mesma coisa e vou achar o meu V2, tá? Embora eu poderia aqui fazer 120 menos 66 e achar o meu V2 de outra forma, porque eu sei que a soma dos dois tem que dar 120. Mas vamos fazer também aqui pelo triângulo das potências, até para a gente praticar. Então eu quero achar agora o meu V2, que é essa tensão aqui. Vou pegar quem? A potência nela, né? A potência que é de 80 watts, né? Vou pegar o meu P2 e vou dividir pelo meu I2, que também é 1,5, tá? Então vai ser 80 watts, né, dividido por 1,5 ampere. Então 80 dividido por 1,5, isso vai ser igual a 53,33 volts, né? E aí você tem um monte de 3, 3, 3, 3, 3, aqui você tem um monte de 6, 6, 6, 6, 6. Então, pessoal, achei também o meu V2. Então o meu V1, 66,66 volts e o meu V2, 53,53 volts. Dessa forma, né, quando a gente tem lâmpada, a gente tem potência, eu não consigo usar a lei de Ohm, né, porque eu não tenho a resistência da lâmpada, eu tenho a potência. Então isso vai te induzir então a caminhar, né, para resolver o exercício através do triângulo de potências. Tá bom? Bom, então vamos, nesse caso eu também consigo, né, a partir das duas tensões que nós temos, eu consigo também tirar a prova, né? O que é tirar a prova? Verificar se está correto. Como que eu vou verificar? Ora, se a segunda lei de Kirchhoff fala que a tensão desse cara é igual à tensão desse cara, né? Então é igual à tensão da fonte, então a tensão da fonte vai ser a soma dos dois. Então se eu fizer V1 mais V2, né, eu vou chegar à conclusão, né, 66,666 mais 53,333, isso vai dar 119,99, né? Por uma questão de arredondamento, não deu lá os 120. Mas esse 120 é o mesmo 120 aqui da fonte. Tá? Então, eu chego à conclusão que a soma dessas duas tensões é igual à tensão da fonte. Então, está correto. Tá? O que eu fiz está correto. Tá? Então, também, sempre aplicando a lei de Kirchhoff para a gente verificar se está correto. Então, o conceito que a gente está aprendendo nessa aula é o conceito justamente da lei de Kirchhoff, que a soma das tensões dos elementos do circuito série tem que ser igual à tensão da fonte, né? A tensão das extremidades, que é a tensão da fonte. Bom, vamos fazer mais um caso, tá? Para você fixar bem. Vamos fazer um exemplo 4 agora, também com lâmpadas, né? Então aqui eu quero achar também as quedas de tensão, só que eu troquei aqui a minha fonte por uma fonte de 50 volts, a lâmpada 1 é de 30 watts, a lâmpada 2 é de 50 watts, tá? No exercício anterior era de 180 watts, né? Então alteramos também o valor da potência da lâmpada 1, da lâmpada 2 e também da tensão da fonte. Então nós vamos de maneira igual achar a corrente total, né? Fazendo então, usando o triângulo da potência, pegando então para achar a corrente a potência sobre a tensão, né? Só que essa potência vai ser o quê? A potência total sobre a tensão total para achar a corrente total. Então isso vai ser 30 mais 50, né? Que é a soma das potências, né? Das lâmpadas, porque eu quero achar a potência total, e sempre para você achar a potência total você soma, né? Isso vai ser igual a 80, então a minha potência total vai ser 80 dividido por 50, que é a tensão
total, né, que é a tensão da fonte, a tensão total. 80 dividido por 50 dá 1,6 ampere, que é tanto a corrente que passa no L1 quanto a corrente que passa no L2, porque no circuito série a corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2. Bem, achei a corrente total, então eu tenho aqui ó, corrente e potência. O que eu vou fazer? Eu vou usar de novo o meu triângulo e achar o meu V1. Então o meu V1, tampando aqui o V, ó, é P sobre I. Então V1, né, que é essa tensão aqui, vai ser P1, né, que é a potência dessa lâmpada, dividido pelo I1. Né? Então perceba, eu quero achar uma tensão específica, né, que é a minha tensão 1. Então eu tenho que pegar a potência 1 e dividir pela corrente 1. Se eu quisesse achar a potência total, né, eu poderia pegar então a tensão total dividido pela corrente multiplicado pela corrente total, no caso. Né? Mas nesse caso, então, para achar o meu V1, eu vou pegar o meu P1 e dividir pelo meu I1. O meu P1 é 30, né, 30 watts. O meu I1 é 1,6, né, 1,6 ampere. Então 30 dividido por 1,6 vai me dar uma tensão de 18,75 volts. Esse então é o meu V1, né, destacado aqui. Então achei o meu V1. Vou achar agora o meu V2 fazendo a mesma coisa. Né? Embora eu poderia fazer 50 menos 18,75 e achar o meu V2. Mas vamos achar então pelo triângulo da potência, né? Como nós vimos, tensão é potência sobre corrente, né? Eu quero a tensão 2, que é essa tensão aqui. Vou pegar a potência, né? 50 watts, vou dividir por 1,6. Tá aqui, armei aqui a minha fórmula. 50 dividido por 1,6 dá 31,25. Tá? Então achei aqui o meu V1, 18,75, o meu V2, 31,25. Fazendo a prova real, né, coloquei aqui eles, 18,75 e 31,25. Na prova real eu vou somar os dois, né? Então vai ficar 18,75 mais 31,25. Essa soma vai dar, adivinha quanto? 50 volts. Né? Esses 50 volts daqui, né, da soma, é igual aos 50 volts da minha fonte. Isso confirma então que a minha tensão, que as minhas tensões estão corretas. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Eu preparei para vocês esse exemplo 5, onde a gente faz aí uma mistura aí, de valores, né, onde eu te dou tensão em alguns pontos e não te dou a resistência em outros pontos. Ó. Nesse exemplo 5, eu peço para você calcular as quedas de tensão do VR1, né, e o VR3, né, essa tensão aqui e essa tensão, né, o VR2 não precisa porque é dado do exercício, né, para o circuito abaixo. Então eu tenho uma fonte de 15 volts, um valor de R1, né, que eu não sei o valor do R1. Eu tenho aqui, nesse R2, eu te dou o valor do R2, eu digo que ele é de 100 ohms, e a tensão nele, eu digo que a tensão nesse R2 é de 4 volts. E aí o R3 é de 200 ohms, mas eu não te dou a resistência do R1, não te dou nada a respeito do R1. Então vamos achar o valor do VR1 e também o valor do VR3. Pessoal, nesse caso, né, a gente vai começar como? A gente vai começar pelas informações que a gente tem. Olha, aqui fica claro para a gente que eu tenho a tensão no R2 e eu tenho também o valor do R2. Eu consigo aplicar aqui de maneira proporcional a lei de Ohm, né, e achar o valor da corrente que passa no R2. Então, nesse caso aqui, eu vou achar o meu IR2 fazendo o quê? Através do triângulo da lei de Ohm, né, o meu IR2 vai ser, então, tampando aqui o meu I, vai ser o V sobre R. Dessa forma, né, eu vou encontrar esse meu IR2 fazendo, então, o VR2, que é a tensão no R2, dividido pelo valor do R2. Ó, formas proporcionais. Eu não estou usando a fonte, não estou usando o resistor do lado. Por quê? Para achar a corrente no resistor, eu estou pegando a tensão no resistor, dividindo pelo valor do resistor. Certo? Essa é a forma aí que a gente usa
a lei de Ohm de maneira sempre, né, de maneira proporcional. Os personagens aqui, né, nós vamos ter os 4 volts, né, que é a queda, que é um dado do exercício, e uma resistência de 100 ohms, que é o valor que a gente já é dado do exercício também. Fazendo então 4 volts por 100 ohms, né, dá 0,04, valor menor do que 1, né, aperto engenharia, 40 vezes 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 é o milli. Então, 40 mA é o valor do meu IR2. Tá? Mas como eu sei, né, que através das regras do circuito série, eu sei que a minha corrente total é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3, eu posso também afirmar isso aqui, ó, que essa corrente no resistor 1 vai ser também de 40 mA. E a corrente no meu resistor 3 também vai ser de 40 mA. E quando eu atribuo isso, porque o circuito é série, né, no circuito série a corrente é a mesma, eu consigo então informações para achar quem? O meu VR3. Porque eu tenho agora a corrente no resistor 3 e também tenho o valor do R3. Então, dessa forma, eu também vou aplicar a lei de Ohm, ó, tampando aqui o meu V, né? Tampo o meu V, e eu sei que, no caso, o meu V vai ser, meu VR3 vai ser o meu IR3 vezes o R3, né? Então, o meu R3 é 200, né? O IR3 é 40 mA, então eu sei que o meu VR3, ó, proporcional, valor da corrente no resistor 3, 40 mA, vezes o valor da resistência do resistor 3, que é igual a 200 ohms. Então, colocando isso aqui, ó, 40 mA vezes 200, né, 40 vezes 10 a menos 3 vezes 200, isso vai ser, então, igual ao meu VR3, vai ser de 8 volts, né, fazendo 40 vezes 10 a menos 3 vezes 200 é igual a 8. Né? Não precisa apertar engenharia, porque está entre 1 e 999. Então, essa tensão aqui no R3 é de 8 volts. Achei o R3, que é a informação que eu queria. Mas eu quero também agora achar o meu VR1. Tá? Só que eu não tenho o valor dessa resistência para fazer a mesma coisa. Mas eu tenho uma informação importante, que é vinda da onde? Da segunda lei de Kirchhoff, que fala que a tensão total, esses 15 volts, ele é igual a quem? Ele é igual ao meu VR1, mais o meu VR2, mais o VR3. Então eu sei que 15 volts é igual ao VR1, que eu não conheço, mais o meu VR2, que é 4 volts, por isso que eu coloquei aqui 4 volts, mais o meu VR3, que é igual a 8 volts. Eu conheço ele, igual a 8 volts. Então, eu vou agrupar aqui esse 4 volts com esse 8 volts, isso dá 12, né? Eu vou isolar aqui o meu VR1 fazendo o quê? Pegando esses 12 volts e passando para o lado de lá, trocando o sinal, né? Então, 15 menos 12 vai ser igual a 3. Então, eu sei que o meu VR1 é igual a 3. Vou colocar aqui 3 volts. Olha como deu certo. Ó. 3 mais 4, né? Igual a 7, mais 8 igual a 15. Né? A soma dos elementos igual a tensão da fonte. Então, olha, achei o meu VR1 3 volts fazendo o quê? Achando a tensão que faltava. Né? Achei a tensão que faltava. Eu tinha a fonte, tinha os outros dois, então o que faltava para que essa soma aqui desse 15 volts? Faltava esses 3 volts. Então, o meu VR1 igual a 3 volts. Aqui a gente consegue tirar a prova, né, fazendo o que eu falei, né? Pegando V1 mais V2 mais V3, né? Que é 3 mais 4 mais 8, né? Isso é igual a 15, então minha tensão total, né, igual a 15 volts, né? Que bateu então com a tensão aqui da minha fonte. Então, está correta aí essa forma de se fazer, então o exercício está correto. Então tá aí, resolvido essa uma forma diferente, né, da gente colocar aí, para que você possa então ver uma outra maneira de se encontrar os valores. Eu vou deixar agora para você um exercício, esse exercício é para você fazer agora, para você pausar o vídeo e resolvê-lo agora. Eu quero que você calcule a tensão VR1, a tensão nesse resistor,
E a tensão no L1, ó. O L1 é uma lâmpada, tá? Para esse circuito abaixo. Então esse é um exercício parecido com o exemplo anterior, só que nesse caso aqui eu não te dou a resistência da lâmpada, eu te dou a potência da lâmpada, tá? E aí você vai ter que se sair aí de acordo com esse exemplo, tá? Com essas informações que foram dadas. Então você vai achar a tensão no resistor 1, VR1, e a tensão na lâmpada 1, tá? Que é o nosso VL1, tá? Encontre esses dois valores, tá? Pause esse vídeo, tá? Tente encontrar então o valor do VR1 e do L1, e na sequência eu venho com a resposta para esse exercício. Então dá uma pausa, tenta fazer, e aí eu venho com a resposta na sequência. Muito bem, então espero que você tenha pausado o seu vídeo para que a gente possa então agora fazer a correção. Espero que você tenha tentado fazer esse exercício. Então vamos agora à correção. Bom, então no caso aqui nós tínhamos uma fonte de 20 volts, né? Um R1 desconhecido, um R2 de 50 ohms e uma tensão nesse R2 de 5 volts. O meu L1, né, a única informação que eu tenho é a potência nele de 1,2 watts. Então vamos lá, né? Aqui eu tenho aqui a tensão nesse resistor 2, eu tenho o valor da resistência, né? Eu não vou perder a oportunidade de achar o IR2, né? Através da lei de Ohm, né? Tampo aqui o I é V sobre R, então eu vou pegar o meu IR2, vai ser o VR2 dividido pelo R2, né? 5 volts dividido por 50, isso vai ser igual a 0,1, né? Valor menor que 1, aperto engenharia, deu 100 vezes 10 a menos 3, 100 mA. Então achei o meu IR2, que é essa corrente aqui, mas como eu sei que está tudo em série, né? Então eu sei que as correntes são iguais no circuito série, então o meu IR1 também é 100 mA, e o meu IL1, né? A corrente na lâmpada também vai ser de 100 mA. Bom, por aqui ainda no meu R1 eu não consigo achar nada, porque eu só tenho agora a informação da corrente, né? Nem isso eu tinha, agora eu tenho a informação da corrente, mas eu não tenho potência, não tenho valor da resistência, né? Se eu tivesse a resistência aqui, daria para encontrar. Vou para o lado da lâmpada, eu vejo que aqui eu tenho como achar, porque eu tenho a potência na lâmpada e eu tenho a corrente. Então, olhando lá eu vou conseguir achar o meu VL1 fazendo o quê? Usando o triângulo da potência, né? Que é o que tinha de diferente nessa questão para que você fizesse. Então, dessa forma, se eu quiser achar o meu V, ó, eu tampo aqui o V, fica P sobre I. Então vai ser o quê? O meu VL1 vai ser o meu PL1, né? A potência na lâmpada, que é 1,2, dividido pelo IL1, que é de 100 mA. Então vai ser 1,2 dividido por 100 mA. Esse 100 mA, né, é 100 vezes 10 a menos 3, então fica 1,2 dividido por 100 vezes 10 a menos 3, isso vai ser igual a 12 volts. Então eu achei o meu VL1 aqui, ó. Eu achei que a tensão na minha lâmpada é igual a 12 volts, que é uma das coisas que eu precisava encontrar. Agora, né, eu preciso achar a tensão no meu resistor 1. Então aqui eu me pergunto, né, se a minha fonte é de 20, eu tenho 5 no R2, tenho 12 no L1, quanto que falta aqui no meu resistor 1 para que isso dê 20? Né? É justamente fazer os 20 menos os 17, né, desse 12 mais 5. Montando isso, né, para achar o meu VR1, como eu sei que a tensão da fonte é igual à soma das tensões dos elementos, né, 20 volts é igual ao VR1 que eu não conheço, mais o VR2 que é 5, então coloco aqui 5, mais o VL1, né, que é 12 volts, então coloco aqui 12 volts, então eu consigo achar o meu VR1 isolando esse VR1. Então eu somo esses dois aqui, né? 5 mais 12, 17, né? Aqui eu continuo tendo 20 volts, e o meu VR1. Vou passar esses 17 para lá trocando o sinal, 20 menos 17 vai ser o meu VR1. 20 menos 17 eu vou encontrar então um VR1 de 3 volts, essa tensão aqui
vai ser de 3 volts. Então achei o meu VR1 aplicando lei de Kirchhoff, simplesmente aplicando a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei que vai nos determinar como que nós vamos encontrar as tensões, como elas se comportam no circuito série. Dá para tirar a prova? Dá, né? Como que a gente tira a prova disso? Fazendo 20, né? Tem que ser igual a quem? A 3, né? Mais 5 mais 12, né? Então 3 mais 5 mais 12 vai dar 20. E olha só, esses 20 são iguais a esses 20 aqui. Então realmente está certo, a soma das tensões do circuito série ficou igual à tensão da fonte, tá? Então tá aí, esse é o exercício que eu havia deixado para você fazer, tá? Esse você não me entrega, é só para você praticar aí ao longo da aula. Bom, o que você vai me entregar é esse exercício aqui, tá? Deixei um exercício na plataforma, tá? E esse exercício você vai então lá na plataforma, resolve ele para poder validar a sua presença. Pessoal, então tá aí, fizemos aí uma aula sobre a segunda lei de Kirchhoff, tá? Circuito série não é difícil, tá? Se você tem alguma dúvida nessa aula, você volta o vídeo, verifique, fizemos vários exemplos, fizemos 5 exemplos, mais um exercício para fixar bem então esse conceito da segunda lei de Kirchhoff. Na próxima aula nós vamos ver então a primeira lei de Kirchhoff, que trata do circuito paralelo. Então não deixe de fazer o exercício, não deixe de rever a aula se necessário. Caso você tenha dúvida, me contacte pelo WhatsApp. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!